a semente da discrepância. É uma palavra um pouco estranha para o nosso linguajar, né? Discrepância. Goiás traduziu como a semente da divergência, a mesma coisa. Discrepância, divergência. E eu vou ler, pode estarem sentados, é em Mateus, capítulo 13. Vamos começar com o verso 24, essa parábola do joio. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Aí a discrepância. E retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Às vezes que as raízes estão entrelaçadas, é a mesma família, né? Sangue, né? Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos. Guarda bem isto. Para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, o joio tem que ser feito amarrado em feixes, né, em molhos. Primeiro, o trigo depois vai para o celeiro, vai embora. Não é certo? Então guarde isso. Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos. O Hemobrand, ele diz que pelo dicionário, a palavra discrepância, ele diz: eu olhei essa palavra e ela significa semeando discórdia, ou sendo contrário, como diz o dicionário Webster, semeando uma discórdia, algo diferente, ou sendo contrário ao que já tem sido. Então, é isso que quer dizer a discrepância, essa discordância, essa coisa contrária, essa divergência, né? Então, o próprio Senhor Jesus, ele dá a interpretação. Vocês poderão ver isso ainda em Mateus capítulo 33. Mateus, aliás, 13. Hoje eu estou meio... Mateus capítulo 13, versículo 36 ao 46. Onde ele explica a parábola do joio. Então,
E então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. Então é para esse tempo a colheita, né? E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluias, né? Esta parábola, irmãos, nós temos que prestar bem atenção. Você nunca vai conseguir ter uma lavoura de puro trigo. Sempre as coisas estão ali, misturada. E quem misturou é o diabo, não é certo? E em Mateus capítulo 24, verso 24, nos diz que esse espírito, quer dizer, essa coisa tão parecida, se possível, enganaria os próprios escolhidos. Enganaria os próprios eleitos. Quer dizer, a coisa tão parecida, tão parecida. E lembre-se que também em Mateus 5, 45, nos diz que a chuva cai sobre todos, justos e injustos. Quer dizer, todos são abençoados. Então não devemos julgar pelas bênçãos. Não. O próprio irmão Branham, ele conta uma experiência que ele teve a primeira vez que ele encontrou os pentecostais. Ele tinha ido para tirar umas férias ali, foi para pescar. E na estrada, eu sei que quando estava de volta, ele viu passar bicicleta e tinha umas placas, só Jesus, só Jesus. As pessoas iam indo para um encontro. E ele seguiu essas pessoas, e era um encontro pentecostal. E ele, sendo batista, nunca viu pessoas que criam em dons, nunca viu os dons sendo manifestados. E ele se maravilhou de ver ali os dons. Havia línguas estranhas e interpretações, eram profecias então. E aquilo era maravilhoso, ele pensou que estava entre anjos. E ele simplesmente pensou, se eu pudesse falar com esses dois homens, dois irmãos, que eram os que sobressaíam nessa linha sobre os demais, porque ele tinha um dom de discernimento. E ele queria discernir se o espírito daqueles dois irmãos era correto. E ele simplesmente, como ele se apresentou ali, dizendo o seu nome, quem ele era, ele foi convocado no outro dia para pregar. Vocês conhecem bem a história.
e ele havia dormido dentro do seu carro, e roupa de pescar, e tudo amassada, e ele ficou com vergonha de ir à frente, mas por fim ele foi. E depois do culto ele procurou aqueles dois irmãos para conversar com eles. E ele percebeu que um deles era um genuíno cristão. Era um cristão genuíno. Mas quando ele foi conversar com o segundo e ele captou o espírito do segundo, ele viu que ele era um pouco orgulhoso. E uma visão se abriu para o irmão Branham e ele viu que aquele homem era casado com uma mulher loira e tinha uma amante de cabelos negros e já tinha 2 filhos com esta amante. Então, o irmão Branham, ele entrou em desespero, pensou que estava entre anjos e agora parece que a coisa mudou o quadro. Ele olhava muito a vida da pessoa se estava correta. E quando ele falou para o dito irmão a sua situação, o homem se esgueirou e sumiu. E o profeta, ficou em dificuldade. E ele, dali a 2 anos, um dia ele estava na sua caverna, Grismil, né? E pedindo uma resposta de Deus por aquele assunto. Ele passou a orar e ali ele estava. Quando a Bíblia dele, ele estava lá fora, saiu ali fora, pôs a Bíblia em cima de um pau, veio um vento e abriu a Bíblia, capítulo 6 de Hebreus. Ele leu, não viu nada. Depois fechou a Bíblia e, de novo, abriu no mesmo lugar. E quando ele leu, então, o entendimento dele abriu, principalmente quando diz que a terra quem bebe a mesma água e produz frutos bons para alimentar, ela também, pela chuva e a terra, produz os abrolhos, produz espinhos, mas o fim destes é serem queimados. E então uma outra visão se abriu aos olhos do irmão Branham. Ele olhou e viu a terra, toda a terra como arada. E um semeador de brancos semeando o trigo, o bom trigo, a boa semente. E logo que aquele semeador desapareceu na curvatura da terra, veio um de negro, semeando o joio. E logo ele viu que a chuva caiu e brotou essas ervas, tanto o joio quanto o trigo. E ele, olhando na sua visão, ele viu como aquilo começou a perecer, por certo, faltava água, faltava chuva. E o trigo levantou a cabeça e pediu, orou por um avivamento, por chuva. O joio também estava perecendo, também levantou-se e começou a orar e pedindo por chuva. E ele diz que viu a chuva caindo e o trigo dizia: glória a Deus, agradecido. Mas o joio também, aleluia. Daí ele diz que ele entendeu a parábola do joio e do trigo. Então, é o que nós vamos nessa manhã entrar aqui, para que você veja que o semeador do mal, o diabo, ele nunca está dormindo, sempre ele está procurando jogar tropeço, trazer discórdia, trazer confusão, problemas. Isso é uma coisa natural.
havia em todas as eras, em todos os tempos, sempre o diabo semeou a discórdia no meio da verdadeira semente, em meio ao povo de Deus. Não é só hoje, em todas as eras. Da igreja primitiva, você pode, ao ler as Escrituras, você vai perceber essas verdades, o Paulo e os apóstolos combatendo falsos ensinos e assim por diante. É a semente da discórdia, não é certo? A semente da discórdia. Eu quero ir ler para vocês sobre isto aqui. Quando a Bíblia diz que no final dos tempos enviaria seus anjos para separar. E Deus tem enviado uma mensagem e através de seu anjo. E aqueles que pregam essa mensagem com fidelidade está entre aqueles anjos para colher ou separar a coisa ruim da boa, né? Notem quem ele disse que os semeadores eram e também o que era a semente. Primeiro, o semeador era ele, o Filho de Deus. Quem foi semeando semente. E o inimigo veio atrás dele, o qual era o diabo, e semeou a semente de discrepância, detrás da semeadura da semente correta. Agora, amigos, isso tem sucedido através de cada era, desde que nós temos tido um mundo. Exatamente, desde o princípio, isto começou a mesma coisa. Agora ele disse, a semente de Deus, a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Jesus disse em um certo lugar que a palavra é uma semente. E cada semente produzirá segundo a sua espécie. E agora, se o cristão, os filhos de Deus, os filhos do reino, têm que se tornar semente de Deus, então eles devem ser a palavra de Deus, a palavra de Deus. Isso aqui nos faz recordar da última mensagem, que era a religião híbrida. Produz a terra de acordo, cada semente, que cada árvore tem a seu fruto, sua semente de acordo com sua espécie. Então pode ver que essa mensagem ela segue aquela na mesma linha. E Deus deu a sua palavra no princípio, e cada era tem tido a sua semente, seu tempo, suas promessas. Quer dizer, os eleitos de cada era se manifestam de acordo com a semente real. Agora, quando Noé surgiu em cena, e ele era a semente de Deus, a palavra de Deus para essa era. Quando Moisés veio, ele não poderia vir com a mensagem de Noé. Isso não operaria, porque ele era a semente de Deus naquele tempo. Então, quando Cristo veio, ele não poderia vir com a era de Noé, nem a de Moisés. Isto era o seu tempo, pois uma virgem conceberia e daria à luz um filho, e ele seria o Messias. Agora, nós temos vivido através da era de Lutero, da era de Wesley, a era metodista, através de todas as eras e a era pentecostal. E cada era tem dado uma promessa da palavra. E as pessoas dessa era
que manifestaram essa palavra prometida são a semente dessa era. De acordo com o que Jesus disse bem aqui, eles são os filhos do reino. Isso é correto. A manifestação do Espírito Santo operando através de seus filhos é a semente do reino nesta era. Notem, foi o joio, o inimigo, Satanás, que semeou discórdia. Ou a semente da discrepância, ele foi o culpado de fazer esta coisa horrível. Satanás semeou sua semente desde o princípio, quando Deus colocou a sua primeira seara de seres humanos sobre a terra, Adão. Naturalmente, já sabia que havia um conhecimento da verdade, do certo e do errado, e ele nunca tinha vindo a isso ainda. Porém, nós verificamos que Deus deu a seus filhos a sua palavra para a defesa deles. Nós não temos nenhuma outra defesa fora da palavra de Deus. Essa é a nossa defesa. Não há bombas, nem abrigo, nem lugares de esconderijo, nem Arizonas, nem Califórnias, nem onde quer que seja. Há somente uma defesa que nós temos, e essa é a palavra. É a palavra. Foi feita carne, habitou entre nós, a qual é Cristo Jesus. Ele é a nossa única defesa. Estando nele, nós estamos seguros. Jesus mostrou isso em Mateus 4, quando o diabo lhe atacou. Olha bem, Deus se fez carne, fazendo-se em carne, então, ele ficou propenso a ser tentado na sua carne. E quando ele sentiu fome, o diabo foi e ofereceu uma opinião. Transforme isso em pedra, essas pedras em pães. Ele poderia fazer? Poderia, né? Mas ele disse, está escrito. Ele se refugiou de trás do que estava na Bíblia. E você deve fazer isso, mesmo se você não entender. Por isso a Bíblia diz, creia. Se entender, aí não é preciso crer muito. Creia. Um servo de Cristo, por mais pequeno, por mais débil que seja, ele pode ser um grande vencedor se ele ficar atrás do que está escrito. Do que está escrito. Vou dar um exemplo. O diabo chega e diz, ora, você tem que cortar o seu cabelo, ajeitá-lo, apará-lo, você tem que deixar. Mas o que é que diz as Escrituras? Não tocar, não cortar. Ficar com a palavra é isso, é ficar de acordo com a lei. A mulher deva vestir decentemente. Não precisamos de um estudo teológico. É isso aí. Essa é a maneira de vencer. Verdade? É a maneira de vencer. Quando diz não com joias ou isso, ou aquilo, você tem que ficar com as Escrituras, do que ir se justificando e vai hibridando, como ouvimos antes, né? Sair fora é tudo que o diabo quer que você saia fora. Por isso, quando o faraó disse a Moisés que ia deixar eles irem, mas que ficasse as mulheres e as crianças, Moisés apontou para Faraó e disse, não vai ficar nenhuma unha sequer.
nem uma unha. Vamos com tudo que é nosso. Permanecer na palavra é isto. E a palavra tem vindo de uma maneira bem clara em nossos dias, pelo seu profeta. Entende? E aí, ela condena essas coisas, vamos dizer bem certo, esses saltos altos, maquiagem, condena. As Escrituras condenam. Agora, ficar com a palavra é ficar com as Escrituras. É ficar ali, ó. Não importa se seja criticado, você fique como é. Este é o lugar seguro. Fora deste lugar, é dar ouvido à discórdia. É dar ouvido a essa discrepância, essa coisa contrária. Nem mesmo o pecado, estando nele, estamos seguros. Nem mesmo o pecado é imputado a um genuíno crente. Vocês sabiam disso? Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, ele não pode pecar. Estão vendo? Isto nem é mesmo imputado. Ora, Davi disse, bem-aventurado é o homem a quem Deus não imputa pecado. Quando você está em Cristo, você não tem desejo de pecar. O adorador, uma vez purgado, não mais tem consciência do pecado. Você não deseja isto. Então vocês vejam, irmãos, não é que a pessoa não venha errar. Pode-se errar, mas o que Deus muda, tire aquele prazer. Deus muda isso. O novo nascimento tira aquele desejo de pecar, de fazer a coisa errada. E agora, para o mundo você talvez seja um pecador, porém, para Deus você não é. Porque você está em Cristo. Como pode você ser um pecador quando você está naquele que não tem pecado e Deus somente vê a Ele em quem você está? Agora, neste tempo de seara, no princípio, quando Deus semeou a sua semente sobre a terra e a deu nos corações de seus filhos, sua semente para guardar essa palavra, aquilo era a única defesa deles, guardar essa palavra. Aqui veio o inimigo e quebrou essa barreira, ao semear a semente de discrepância, contrário à palavra de Deus. Se isso era discrepância no princípio, isto ainda é. Qualquer coisa que adicionar qualquer coisa à palavra de Deus é ainda a semente de discrepância, de divergência, de discórdia, né? Qualquer coisa. Eu não me importo de onde isso venha, se isso é de organização, se isso é de fonte militar, se isso é de poderes políticos, qualquer coisa que é contrária, a palavra de Deus é a semente de discrepância. Quando um homem se levanta e diz que ele é um pregador do Evangelho e diz, os dias dos milagres são passados, isto é semente de discrepância. Quando um homem se levanta e diz que ele é um ministro, um pastor de uma igreja de algum lugar, e ele não crê que Jesus Cristo é o mesmo em cada detalhe, exceto do corpo físico, o mesmo ontem, hoje e para sempre, isso é a semente de discrepância. Quando ele diz que os milagres
a era apostólicas passaram. Isso é semente de discrepância. Quando dizem, não há tal coisa como cura divina, isso é semente de discrepância. E o mundo está cheio disto. Isto comprime e sufoca o trigo. Nós notamos que o primeiro semeador da semente de discrepância estava marcado, o diabo. E nós sabemos que era em Gênesis, capítulo 1. Ali encontramos, e bem aqui no livro de Mateus, capítulo 13, Jesus ainda marca qualquer discrepância para com a sua palavra como sendo o diabo. E neste 1956, ele pregou essa mensagem em 65. Qualquer coisa que semeia discrepância contrária à palavra escrita de Deus ou coloca alguma interpretação particular, a isto é a semente de discrepância. Eu vou repetir, você vai sublinhando em teu coração, né? Qualquer coisa que semeia discrepância, contrária à palavra escrita de Deus, ou coloca alguma interpretação particular, a isto é a semente de discrepância. Qualquer coisa que altera, né? Deus não honrará isto. Ele não pode, isto não se misturará. Isto certamente não se misturará. Isto é como a semente de mostarda. Isto não se misturará com qualquer coisa mais. Você não pode tornar isto híbrido. Isto tem que ser a coisa genuína, somente semente de discrepância. Agora, nós encontramos quando Deus semeou a sua semente no jardim do Éden, nós verificamos que isto deu à luz um Abel. Porém, quando Satanás semeou a sua semente de discrepância, isso deu à luz um Caim. Um deu à luz um justo, um deu à luz um injusto. Porque esta Eva ouviu a palavra de discrepância contrária à palavra de Deus. E isso começou a rolar a bola do pecado exatamente ali, e tem rolado desde então. E nós nunca tiraremos tudo isto fora, até que os anjos venham e segreguem a coisa. E Deus tome os seus filhos para o reino, e o joio será queimado. Notem essas duas vinhas. Se nós somente tivéssemos mais tempo sobre este tema, porém, apenas para atingir os pontos sobressalentes, para que nós possamos entrar logo e vamos orar pelos enfermos nos próximos minutos. Notem, suas sementes cresceram juntas, exatamente como Deus disse aqui no capítulo 13 do nosso texto de hoje, em Mateus. Deixai crescer ambos juntos. Agora, Caim foi até a terra de Nod, encontrou para si uma esposa e casou, e Abel foi morto. E Deus levantou Sete para tomar o seu lugar. E as gerações começaram a seguir adiante entre o bem e o mal. Agora, nós notamos que eles se ajuntaram, cada um deles, vez após vez, e Deus tinha. Isto se tornou tão ímpio até que Deus teve que destruir isto. Mandou o dilúvio, né? Porém, eles finalmente surgiram até que essas duas sementes, a semente de discrepância e a semente de Deus, brotaram suas genuínas cabeças. E isso culminou em Judas Iscariotes.
e em Jesus Cristo. Quer dizer, aí está. Essa divergência, essa discórdia, isso começou lá no Jardim do Éden. Então há duas sementes, o joio e o trigo, ou as duas vinhas, a vinha verdadeira e a vinha falsa. Isso tem vindo por todo o tempo. E culminou ali, vamos dizer, em Judas e em Jesus. Um era semente da verdade, o outro a semente da discórdia. Agora você lembra que Judas foi um discípulo. Porém, eles finalmente surgiram até que essas duas sementes, a semente de discrepância, a semente de Deus, brotaram suas genuínas cabeças, e isso culminou em Judas Iscariotes e em Jesus Cristo. Pois ele era a semente de Deus, ele era o princípio da criação de Deus, ele era nada mais a não ser Deus. E Judas Iscariotes nasceu, o filho da perdição, veio do inferno, retornou para o inferno. Jesus Cristo era o Filho de Deus, a palavra de Deus feita manifesta. Judas Iscariotes, em sua discrepância, era a semente do diabo, veio ao mundo e para enganar, da mesma forma como ele foi no princípio, Caim, seu pai anterior. Judas somente brincou da igreja. Ele não era verdadeiramente sincero. Ele realmente não tinha fé. Ou ele nunca teria traído Jesus. Porém, vocês estão vendo, ele semeou essa semente de discrepância. Ele pensou que ele poderia ter amizade com o mundo, Mamon, e também ter companheirismo com Jesus. Porém, foi tarde demais para ele fazer qualquer coisa acerca disto. Quando a hora da morte veio, quando ele fez esta coisa má, ele cruzou a linha de separação entre seguir adiante ou retornar atrás. Ele teve que ir adiante no caminho que ele foi, como enganador. Ele semeou a semente de discrepância. Ele tentou encontrar favor com aquelas grandes organizações daquele dia, com os fariseus e saduceus, e pensou que ele ganharia algum dinheiro e seria popular entre as pessoas. Se isso não faz com que tantas pessoas entrem nessa discrepância, tentando encontrar favor com o homem, vamos encontrar favor com Deus, não com o homem. Porém, isto é o que Judas havia feito quando estas discrepâncias culminaram nele. Então você veja o profeta mostrando, e aqui nesse ponto, olha bem, Judas pensou que podia ter companheirismo com Cristo e com o mundo. Isso, lembra que Jesus disse, vocês não podem servir a dois senhores. Não há como servir a Deus e ao mesmo tempo agradar o mundo. Você tem que fazer uma decisão. Todos têm que tomar uma decisão séria, pelo bem da sua alma, ou então vai entrar no mundo híbrido, ser um laodiceano, ser um morno. Ele pensou que ele poderia ter amizade com o mundo, Mamon, e também ter companheirismo com Jesus. Será que não há ninguém que esteja vinculado a esse pensamento? E nós sabemos que Jesus era a palavra. São João 1 diz, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus.
E a palavra foi feita carne e habitou aqui entre nós. Então, a palavra é uma semente. Então, a semente se tornou carne e habitou entre nós. Se Judas era a semente do inimigo e da discrepância, ela também se tornou carne e habitou entre nós na pessoa de Judas Iscariotes. Judas é o exemplo, né? Ele nunca teve fé genuína e verdadeira. Ele tinha o que ele pensava que era uma fé. Há tal coisa como ter fé e uma fé fabricada. E uma fé genuína de Deus crerá em Deus, e Deus é a palavra. Isto nunca adicionará nada a ela. A Bíblia nos diz que se nós adicionarmos uma palavra, ou tirarmos uma palavra, nossa parte será tirada do livro da vida. Apocalipse capítulo 22, 18. O último capítulo de Apocalipse. No princípio, no primeiro livro da Bíblia, Deus disse que para não romper uma palavra disso. Cada palavra deve ser guardada. Eles deviam viver por essa palavra. Jesus, no meio do livro, veio e disse isso na sua era e disse: o homem não viverá somente de pão, porém de cada palavra que procede da boca de Deus. E na era final, que é hoje, né, Apocalipse, nos prediz que todo aquele que tirar uma palavra do livro ou adicionar uma palavra a isto, sua parte será tirada do livro da vida. Irmãos, vocês podem observar que em todas as pregações o profeta nos leva para termos uma fé originária das promessas de Deus, comprometida com o que Deus falou. Então não importa se seja o Papa ou qualquer homem que diga alguma coisa, se não está de acordo com as Escrituras, esqueça isto. Agora nós encontramos pessoas que pregam muito das Escrituras. O primeiro pregador foi o diabo que pregou para Eva. E ele pregou 99, estava certo. Pode comer dos frutos? Pode. Quando Eva disse menos tal, Deus sabe. E era verdade. Vossos olhos se abrirão. O primeiro pregador foi o diabo. Então, e era tão pouca as Escrituras, a palavra que havia ali naqueles dias de Eva. Vocês podem comer de todas as coisas, não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal. Podia ser guardado isso em um pequeno papel, era toda a Bíblia. Mas você nunca subestime o diabo. Parece que não havia como o diabo poder enganar a Eva e Adão. Por isso ele citou a Bíblia em forma de pergunta para despertar. Não disse Deus? Olha bem, que a pergunta envolvia uma resposta. Ela parou para dar ouvido e aí foi o fim da coisa. E hoje, quando nós temos uma Bíblia, 66 livros, e hoje, quando nós temos também as mensagens desta era, porque é a voz de Deus para este tempo, então temos que orar, pedir a Deus: Senhor, não me deixe jamais ser enganado. Eu lembro o pastor Joel orando aqui, ele disse: Senhor, não me deixe falar nada errado. E é certo. Não me deixe, você pode orar pelo seu futuro, pelo futuro da sua fé, dos seus filhos, de todos. Jesus orou pelo futuro da sua igreja, não só por estes, mas por todos aqueles que hão de crer em mim.
Então, que o Senhor possa nos livrar. E o profeta diz, não subestime o diabo. Então, fique ali. Fique ali. Sempre eu digo, quer fazer um favor para Deus? Tire os seus próprios pensamentos. Se você tem necessidade de alguma coisa, no tempo certo, Deus te dará aquilo. Não é preciso ficar escrafuchando, não. O inimigo se une à igreja e se torna muito ortodoxo em um credo ou algo. Porém, isso não é. Isso é discrepância, qualquer coisa que interfere com essa corrente da verdade genuína da palavra de Deus. E como nós sabemos, nós dizemos, bom, você tem direito de interpretar isto? Não, Senhor. Ninguém tem direito de interpretar a palavra de Deus. Guarde, ninguém tem direito de interpretar a palavra de Deus. Ele é o seu próprio intérprete. Quando ele diz, haja sol, não era preciso um teólogo, alguém dizer, isso ele quis dizer isso, é um sol espiritual, Não. O próprio Deus interpretou, ali está o sol. Não é certo? Ele promete isto, logo, ele a faz operar. E essa é a interpretação da mesma. Quando ele a promete, então ele a cumpre. E isso é a interpretação dela. Qualquer coisa que é contrária à palavra de Deus é uma discrepância, certamente. É uma advertência. E essa é uma mensagem, ela é uma advertência. Agora, como eu tenho dito, Judas não tem fé genuína. Ele tinha uma fé fabricada. Ele tinha uma fé que ele pensava que aquele era o Filho de Deus. Porém, ele não sabia que era o Filho de Deus. Ou ele não teria feito isto. E um homem que não se compromete a que esta palavra de Deus é a verdade, ele tem uma fé fabricada. O servo genuíno de Deus segurará nessa palavra. Deixa eu ler. Há poucas noites atrás, um certo ministro de Arizona, de uma grande e famosa escola aqui nesta cidade, veio a mim e disse, eu desejo lhe corrigir sobre algo, quando você tiver oportunidade. E eu disse, esta é a melhor oportunidade de que eu saiba, venha. E desse modo ele veio e ele disse, Senhor Brana, o Senhor está tentando. Eu creio que o Senhor é sincero e que o Senhor é honesto, porém o Senhor está tentando introduzir ao mundo uma doutrina apostólica. E disse, a era apostólica cessou com os apóstolos. Eu disse, a primeira coisa que eu gostaria de lhe perguntar, meu irmão, o irmão crê em cada palavra de Deus, em cada palavra de Deus é inspirada? Ele disse, sim, Senhor, eu certamente creio. Eu disse, então me mostraria o irmão na palavra onde a era apostólica cessou? Agora o irmão me mostre aonde está isto, e eu crerei com o irmão. E eu disse, o escritor da era apostólica, aquele que tinha chaves do reino, no dia de Pentecostes, quando a era apostólica foi introduzida, eles disseram, varões e irmãos, o que podemos fazer para sermos salvos? Ele disse, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo,
para a remissão dos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e para vossos filhos, e para aqueles que estão longe, a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Agora, como pode a palavra contradizer a si mesma? E o homem disse: eu estou com um terrível resfriado nesta noite. Eu disse: eu penso que sim, também. Estão vendo? Já, foi embora. Agora, me diga, Deus ainda está chamando? Se Deus ainda está chamando, então a era apostólica está ainda em existência. Certamente, tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Alguma vez chamará tantos quanto ele chamar. Isto ainda será a era apostólica, pois Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora nós encontramos hoje que esta discrepância tem sido semeada através de cada era. Se fosse possível tomar isto nos próximos 10 ou 15 minutos, eu faria, porém não se pode. Todos nós somos a maioria de nós lemos a Bíblia. E agora, como quando Jesus veio e ele encontrou essa discrepância contrária, ele era a palavra feita manifesta, ele era a interpretação de Deus da palavra, porque disse: examinai as Escrituras, pois nela credes ter vida eterna, e são elas que testificam de mim. Aí está. Ele era a interpretação da palavra. E cada filho e filha de Deus desta era, nascido de novo, é a interpretação da palavra. Que maravilha! Vocês são epístolas escritas, lidas de todos os homens, sim. Notem, ele disse: em vão me adorais, ensinando discrepância como doutrina. Em vão me adorais, ensinando como doutrina a discrepância, doutrina de homem, credos de homem, ensinando que isso é a palavra de Deus, quando isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então vocês podem observar, você crê na Bíblia? Pode perguntar a qualquer um bêbado, qualquer pessoa: eu creio. Mas quando se põe toda a Bíblia, a pessoa tem que crer em toda ela, não partes. Não o que lhes convém. E você tem que tomar cuidado para a palavra, isso não se tornar até uma coisa sem sentido, um cacuete. O papagaio pode aprender a falar palavra, mas ele nunca vai saber o que é isso. Por isso é necessário pedir a revelação, o entendimento desta verdade. Olhem, cada era produziu tal colheita, cada era tem feito isto, e a nossa não é exceção. Nós temos a mesma coisa, e uma era com maior colheita do que todas as outras juntas, pois este é o fim da história do mundo. Esta é a grande discrepância que alguma vez tem estado sobre a terra. Está sobre a face da terra hoje. A discrepância em outras eras lhes afastou para longe do Deus vivo e verdadeiro, para os ídolos. Hoje, Jesus disse em Mateus 24, que isso seria tão parecido até que isto enganaria o próprio eleito, se isso fosse possível. Que tremenda discrepância! Isto é tão astuto. Satanás está entre as pessoas e é somente tão teólogo, tão doutor em divindade, que pode ensinar essa palavra
quase perfeitamente. Jesus disse assim: porém, somente o observe, aparecerá em algum lugar. Disse: bem, agora isso não foi para isto. Oh, sim, foi sim. Estão vendo? Porque Deus disse que era. Então você olha as promessas, você olha a Bíblia e fique ali. E nós, como diz o irmão Branham, não somos exceção. Em todas as eras houve essas divergências. E nós não somos exceção. Olha o que isto fez. Aquela mesma discrepância trouxe a ira de Deus sobre os dias de Noé, quando Deus enviou o seu profeta e pregou como um fogo flamejante, chamou o povo ao arrependimento e a discrepância foi afogada. Então, o que Satanás fez? Veio exatamente através em Cão e começou a semear isto novamente. Isso é exatamente correto. Adiante, veio Moisés, o grande profeta, para trazer os filhos de Israel do deserto. E o que sucedeu? Moisés, o grande profeta de Deus, lhes trazendo a verdade completa. A verdade vindicada, ele havia se encontrado com Deus. Deus provou que ele tinha se encontrado com ele. E como aquelas pessoas ali no passado, aqueles sacerdotes, e eles tinham as suas religiões, seus rituais, seus direitos e tudo, porém Moisés permaneceu como uma vindicação da interpretação de sua palavra. Não se esqueça disso. Moisés foi a interpretação de Deus da sua promessa. Ele disse que ele o faria. Ele era a interpretação de Deus. Adiantando rapidamente. Mas, veja vocês, o que foi que confrontou Moisés logo? Uma discrepância. Balaão. Era um profeta. Mas qual foi a sua doutrina? Ajuntar, somos todos irmãos, e ensinou Balaque jogar tropeço na frente de Israel, fazer com que eles pecassem. Entende? Houve aquela mistura. Você deva sempre se manter longe. Se a Escritura diz, separai-vos e eu vos receberei como filhos e filhas, não se envolva com palavratórios de homens, sabe? Coisa arada, não. Permaneça na tua simplicidade. Então veja que assim foi Balaão, o profeta salariado, um homem que não deveria ter agido como agiu. E Deus o advertiu através de sinais e maravilhas, e até mesmo uma mula falando em línguas estranhas. E ainda assim, ele seguiu exatamente da mesma maneira. Ele nasceu para ser um semeador de discrepância. Balaão, né? E se Jesus predisse que esta era culminaria na maior discrepância que já houve, a era da igreja de Laodiceia, morna, eles o colocaram para fora da igreja, como isso pode ser algo mais a não ser essa discrepância? Certamente é. Isto termina nessa era. Isso foi Caim e Abel novamente, no Calvário. Agora notem, como sempre, tão logo que Jesus partiu, foi ao céu, o Espírito Santo foi enviado de volta, e isso foi a semente, o doador da vida, a palavra, como nós falamos na última noite. Este é aquele que vivifica a palavra. Vivificar significa trazer a vida.
O genuíno Espírito Santo somente traz a vida, trazer a vida. Então vocês têm percebido o que é a discrepância. Se você tem essa mensagem da voz de Deus, você estuda. Ela também está no YouTube, entre os sermões do irmão Brana, ali com o tradutor. Você escute ela. Agora, como no início nós falamos, eu quero trazer isso aqui, a parábola do joio e do trigo. Como que termina? Colhei primeiro o joio, atai-o em molhos, e então colocai todos os molhos em um monte, e eu os queimarei. Quer dizer, colha em molho, feche. Olha o que diz o profeta. E isso seria para o tempo final. Há um pequeno molho chamado metodista, batista, presbiteriano, luterano. Todos eles estão se ajuntando no Concílio Mundial de Igrejas. Você está vendo? Todos estão se unindo a isso que é conhecido como ecumenismo, não comunismo, ecumenismo. A união religiosa. Então, isso seria o quê? No final dos tempos. Ajuntar em molho. Ajunta todos em um só molhão aí, vamos. Atai-o primeiro. Atai-o primeiro. Aleluia, vocês notaram? Ele ajunta o joio primeiro. Os afasta do trigo, os separa. Ajuntai-os e queimai-os. Todos eles hão de ser queimados com os juízos de Deus por semear discrepância. Entre as pessoas, coisas que eles, tendo uma forma de piedade, negando o poder da mesma, negando a palavra, somente sustentando alguns ritos religiosos de algum dogma que alguém tem injetado, tentando colocar na palavra de Deus. Isto não operará, isto é uma discrepância. Eu grito hoje como foi o grande profeta do passado, Amós, quando ele desceu naquela cidade, disse: eu não sou profeta, nem um filho de um profeta. Porém, se o leão ruge, quem não temerá? Ele disse: quando Deus fala, quem não profetizará? Ele predisse juízo sobre aquela geração. Disse: o próprio Deus que vocês afirmam servir, destruirá a vós. Vocês notem, isto está na fita, vocês se lembrem, o próprio Deus, estas pessoas agora, que estão ajuntando toda essa grande seara no Concílio Mundial de Igrejas, e vocês terão que entrar nisto. Vocês não podem permanecer fora disto. Ou vocês estarão individualmente fora disto, ou vocês entrarão nisto. Não vai haver terreno neutro. Isto será a marca da besta. Essa união, né? Ninguém poderia comprar ou vender, exceto aquele que tem a marca, ou tem a discrepância. Agora permaneçam fora disto, saiam disto, fujam disto, permaneçam longe disto. O Deus que eles afirmam servir os destruirá, o grande Deus de amor, que não... Então nós vemos, irmãos, vamos olhar, que nós chegamos ao apogeu, ao cúmulo,
Como diz as Escrituras, quem é sujo, suja-se mais. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Não é certo? Chegou o tempo do amadurecimento. E a primeira coisa que acontece é que o joio é amarrado em feixes. E não sabemos muitas coisas, mas você pode saber. O ecumenismo, essa união de igrejas, todas se tornando um só, as pessoas estarão vinculadas a esse sistema, já estão vinculadas. Poucas que ainda estão fora. Mas os adventistas estão vinculados, brigam tanto pelo sábado e estão vinculados a uma coisa dessa, batista, metodista, luterano. Então, é a união de igrejas. De forma, irmãos, que aqueles que entrarem nesta coisa selarão seu destino, irão para a grande tribulação, não estarão no arrebatamento. Por isso, um pastor tem que estar de olho aberto, tem que ver pelas Escrituras, porque isso está em Apocalipse 13, que eles farão uma imagem à besta e darão poder para ela falar. Quer dizer, ela terá autoridade. E quem não pertencer a isto, nós já estudamos isso antigamente, não vai poder comprar nem vender. E o mundo está, de momento, passando por essa grande crise, essa pandemia, mas tudo vem com um certo propósito também. E, logo após ela passar, as nações vão lutar para se erguerem. Virá pandemia financeira, né? É o que está acontecendo. E como que isso vai se erguer? Lutarão. Então, essas coisas eu penso que nunca mais será o mesmo. E lembre-se, não é uma união financeira, é uma união política e uma união, como que diz, é a união religiosa. Claro que religião é o que menos vai aparecer. E todos serão marcados, quer dizer, todos estarão dentro desse grande sistema. Desse grande sistema. Vocês podem saber que nós estamos próximos a isso, a controle, por isso aí está a internet, é para ser usada, porque não tem como controlar sem usar a tecnologia atual. Sem usar a tecnologia. E aí a marca vem. Hoje somente há um ensaio. Nós temos o cartão, você vai ali no banco, tira, paga na loja, papapá. Mas isso um dia, quem não tiver dentro disso aí, Apocalipse 13, não comprará, nem venderá, e haverá de vir uma pressão antes, é a pressão, a lei junto com o sistema religioso, forçando, entende, a mudar os estatutos e todos pertencer a isto, senão perde o direito. E aquilo que se construímos vai tudo para os braços da besta. A palavra besta não é um nome pejorativo. A palavra besta quer dizer poder. É este o poder. E eu vejo que as coisas
no pouquinho que a gente consegue analisar, as coisas estão se aglutinando, estão fechando. Por isso, mais do que nunca, viva perto de Deus. Viva para o teu arrebatamento. Não deixe ser envolvido, você ser tapeado pelo diabo, iludido. Você não seja um tipo de Judas, que no fundo, na verdade, não cria. Se você crê, então viva como você crê. Que Deus nos ajude nesta hora. Lembre-se disso, a semente da discrepância. Não vá atrás disso. Tudo que bate contra a palavra do dia é uma discrepância. E a pior das discrepâncias é aquela que vem do meio. Igual Judas surgiu da onde? Do meio dos apóstolos. Fiquemos de pé. Queridíssimo Pai Celestial, todos somos advertidos destas coisas, Senhor, desses desvios, dessas discórdias, e isso tem rolado desde os dias do Jardim do Éden, com o primeiro casal, e agora chegamos no tempo do amadurecimento, da colheita. Estamos no fim da era laodiceiana, e aí está o joio sendo ajuntado em feixes, denominações, se unindo a denominações. Ó Deus, e o Senhor disse que era para o joio ser ajuntado primeiro. Mas o trigo seria depois para ir ao celeiro. E nós cremos que tudo está tão próximo, Senhor. Por isso eu peço graça, misericórdia, que o Senhor nos conserve em Tua vontade, em Tua palavra, em Teus santos caminhos. Em nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos, Pai Santo. Amém.